leiam os rótulos. A gente tem tanto trabalho para fazer aquele rótulo, tanto cuidado. Nós não somos uma marca de coxinhas. Nós somos uma marca de pessoas que faz a coxinha que todo mundo ama. Cuide das pessoas, porque são elas que fazem essa engrenagem funcionar. Hoje esse é o meu maior desafio. A indústria para mim é uma escola e é tão real que a condição emocional do operador impacta no produto. Isso é muito real, né? As pessoas às vezes acham que não é. Você sabe dizer como surgiu a história da coxinha? Eu já li tanta história sobre como surgiu a coxinha, né? Que eu não sei qual é a real. A verdadeira, né? Eu não sei qual é a real. Eu sei como surgiu a nossa, né? Assim, eu tava vendo que existem várias histórias, como você comentou, né? Vários mitos e lendas. Não se sabe ao certo qual é a mais correta. Mas achei uma bem interessante que ele fala que surgiu lá na época da Princesa Isabel. Não sei se você já ouviu essa. Acho que essa já também. Em que se existia um dos filhos dela, comia muito o frango, a coxa de frango, e chegou um momento que não tinha, faltou. E aí a cozinheira, né, foi lá e criou essa coxinha. E aí o negócio, ele gostou muito, deu muito certo, e isso viralizou, vamos dizer assim, né? E acho interessante essa história porque não se sabe ao certo se foi. É verdade, Sim. né? Exato, mas é uma das histórias que se conta sobre a origem da coxinha, e a outra tem foco também lá na parte da industrialização, do processo de industrialização lá em São Paulo. Então eles começaram a criar como uma alternativa mais barata e mais acessível aos trabalhadores, e acabou que isso viralizou, vamos dizer assim, ganhou notoriedade. E hoje, se a gente pensar, hoje a coxinha, ela é um dos alimentos, né, que estão entre os melhores alimentos de rua do mundo. Existe uma pesquisa que é feita por vamos dizer assim, uma instituição, digamos aqui, assim, a Taste Atlas, que ela comenta, justamente, faz um levantamento dos alimentos que são mais consumidos, e os melhores, obviamente, de todos os países do mundo. E a coxinha brasileira tá lá reinando, lá nas suas 62ª posição, mas estamos lá. Estamos lá reinando, e acho que é importante, porque traz uma notoriedade tanto para o país, para um alimento que é muito conhecido e muito de gosto popular, vamos pensar assim, né? Sim. E foi assim que a nossa marca ela foi construída, né? Os meninos, Pablo e Vitor, né? Que o Pablo hoje é o único sócio, né? Mas no início eles foram para o Alecrim, né? Que é justamente um bairro popular nosso. E aí empurrando um carrinho, começaram com um carrinho, o primeiro carrinho tinha o número 11, né? Eles já pensavam aí estrategicamente no marketing, olha, ele já tem 11 carrinhos, mas na verdade era só um. Então eles empurravam esse carrinho, não era fabricação própria ainda, eles compravam o produto pronto, fritavam e vendiam no Alecrim, né? E foi assim que começou, né? Pegando o gancho aí da história tão popular, do alimento de rua, foi assim que eles começaram. E ele fala muito que ele sofreu muito preconceito com os amigos mesmo, né? Ele fala que no início muitas pessoas se afastaram dele, porque, nossa, você tá empurrando um carrinho, vendendo salgadinho na rua, no Alecrim, né? Mas, assim, era um sonho que ele tinha de empreender e ele não desistiu, né? Diante de todo esse preconceito. E aí, hoje está numa área aí de 60 mil metros quadrados, Nossa, produzindo, incrível, né? em média, 2 milhões de coxinhas dia, né? É muita coisa. Muita coisa se pensar no nível de distribuição. Hoje vocês têm a distribuição tanto a nível Nordeste e existe para outros estados? Norte e Nordeste. Hoje mesmo o nosso gerente de franquia viajou para Curitiba, né? Vai validar ponto lá, porque a gente vai inaugurar uma unidade em Curitiba. E recentemente o time também esteve em São Paulo, né? E a proposta é a gente já iniciar com 10 unidades aí. Então, Sul e Sudeste, nos aguardem que estamos chegando. Eita, que legal. Isso vai surgir mais desafios também para a indústria, né? Para você conseguir aumentar a capacidade de produção, a capacidade de distribuição. Isso.
Então, deve-se ter uma série de controles nesse processo de distribuição, né? Apesar de que você logística, né? Isso, da logística ele ser própria, que é vantajoso, né? Isso. Nesse caso de você conseguir acompanhar mais de perto como está sendo feito esse trabalho, mas é um desafio ainda maior, principalmente para as distâncias maiores. Isso. Né? Então, como é um produto refrigerado, tem aquela questão da cadeia do frio. Isso. Se você... Congelado, desculpa. Congelado. Se você quebra essa cadeia do frio, você pode interferir no processo de qualidade e até de certeza, segurança daquele isso. produto, né? Então o desafio só vai aumentar, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, como é que você imagina esse desafio? Além de validação de ponto dos parceiros, né, de franqueados, o time também do comercial e o time de franquia estão em busca aí de parceiros. E aí vamos para uma segunda tentativa, né, parceiros distribuidores, agora com bem mais maturidade, da gente realmente entender quem é que pode se associar a nós nesse desafio, porque aí realmente a gente vai existir um centro de distribuição, né, que aí todo o time de logística vai estudar aí geograficamente como ficaria melhor essa distribuição, né, um centro de distribuição e um parceiro que vai distribuir vai fazer essa logística, né, nesses locais. Então tudo isso está sendo estudado pela equipe em paralelo a essas validações de ponto comercial. Um desafio e tanto. Renata, hoje os salgadinhos industrializados, né, eles muitas vezes são associados a produtos ultraprocessados por muitas pessoas, né? Como é que aqueles produtos que têm muito conservante ou que passa por diversos processos, né? Às vezes o pessoal até fala, olha, a quantidade de ingredientes que tem um produto, vai ver a rotulagem. Como é que você acha que a gente pode mudar a visão do pessoal a respeito, né, principalmente agora do produto que você vende, que é os salgadinhos? Como é que acho que a gente pode fazer essa mudança? Olha, eu acho que em primeiro lugar é educação mesmo, né? Eu falo muito para o nosso cliente interno próprio da indústria, quanto para os colaboradores quando eles vão vender. Leiam os rótulos. Por exemplo, a grande maioria, 99% dos nossos produtos não possuem conservantes artificiais. Não possuem. Né? Nós prezamos por alimentos naturais. Nós temos uma horta, inclusive, na indústria e muitos temperos naturais que nós utilizamos, por exemplo, cebolinha, pimentão, são plantados na nossa horta. Né? A gente não consegue ainda, porque nos mudamos há pouco tempo, a gente ainda não consegue todo o volume de produção retirar da nossa horta, mas já iniciamos esse plantio. A nossa coxinha pré-frita, né, a base é de macaxeira, né, nós já iniciamos uma plantação de macaxeira também, né, na nossa indústria. Então, eu acho que é um pouco às vezes, falta de conhecimento no sentido de interesse em você buscar, de ler o rótulo, né? A gente tem tanto trabalho para fazer aquele rótulo, tanto cuidado, e às vezes o próprio cliente, ele absorve essas informações, que muitas vezes são verdadeiras, né? Mas eles, quando vão comprar um produto, eles não se atentam a ler aquele rótulo e fazer uma melhor escolha diante das opções que existem no mercado. Né? Então, vale a pena dar uma conferida aí no rótulo e, dentre aquela gama de produtos, escolher aquele que para você é mais saudável, mais pertinente que você faça o consumo. E quem ainda tiver dúvida, né, a Loucos por Coxinha né, tem um programa para o pessoal visitar, conhecer as operações, né? Exatamente. Porque quem for Tomé, né, que só acredita vendo, vai lá dar uma olhada, né? Exatamente. E confere. Bem legal isso. Vamos pensar agora na sua trajetória. A gente já falou sobre o processo, acho que já ficou bem claro onde estão os controles e que existem esses controles, né, desde do recebimento, como você falou, do processo de fabricação, do processo de distribuição e até das franquias, o que é algo que eu acho ser bem, bem positivo. Se a gente pensar na sua função assim como gestora de qualidade, como líder de qualidade, como gerente de qualidade, quais são os desafios que você encontra que saltam-se aos olhos? Caramba, trabalhar na indústria trouxe esse desafio para mim e eu preciso enfrentá-lo. Cuidar de pessoas. Logo na entrada do nosso prédio da produção, inclusive quem faz a visita, né, quando a gente abre a porta do prédio da produção, os visitantes já se deparam com essa frase, que nós não somos uma marca de coxinhas, nós somos uma marca de pessoas que faz a coxinha que todo mundo ama.
Então, o nosso principal pilar, Bruno e Alan, sem sombra de dúvidas, é a pessoa. E isso é propagado pelo nosso diretor diariamente. Cuide das pessoas, porque são elas que fazem essa engrenagem funcionar. Seja o operador lá da máquina, seja a equipe de qualidade. Né? Então, diante de tantas demandas que eu tenho, né, enquanto gestor, né, que a gente às vezes fica reclamando, meu Deus, mas é muito problema, mas você é gerente para resolver o problema, então não pode nem reclamar, que você está aí para isso, né? Mas é arrumar o espaço na agenda, né, e não cair naquela cilada de dizer eu não tenho tempo de ouvir o colaborador. E eu estou lá principalmente para eu desenvolver essas pessoas que futuramente estarão no meu lugar. Né? Eu preciso abraçar um novo desafio, eu preciso ir para uma nova cadeira, eu preciso estar mais perto da parte estratégica, eu preciso estar mais perto da direção e eu preciso trazer essas pessoas para estarem no meu lugar, para desenvolvê-las, para elas tomarem as decisões que hoje eu tomo. Porque eu digo, nada nem ninguém é para sempre. Ou as pessoas vão embora ou as pessoas morrem. Isso é o ciclo natural da vida, né? Isso faz parte. Então, eu não posso pensar que eu estou nessa cadeira para o resto da vida, porque eu não vou estar. E quem hoje por exemplo, eu falei com ele semana passada, né? O coordenador da qualidade. O meu papel aqui é desenvolver você para você estar no meu lugar. Para onde eu vou, eu não tenho medo, porque a nossa indústria é uma indústria que está em um processo de crescimento muito grande. Eu sou uma pessoa que adoro movimento, eu estou sempre em movimento, então eu sei que se eu quiser eu vou ter um espaço para mim. Né? A gente precisa ter essa segurança, que a gente precisa olhar para a gente e saber quem a gente é. Então, o meu principal papel lá é desenvolvê-los. Só que eu não vou conseguir desenvolver se eu deixar que a rotina frenética tome conta da minha agenda do dia e eu não dedique o meu tempo que eu preciso dedicar para eles. Então, hoje, esse é o meu maior desafio, é não cair nessa selada de dizer, semana que vem eu converso. Não. Eu tenho que deixar o que é meu, aí se eu vou levar trabalho para casa, se eu vou passar do horário, não importa. Mas eu tenho que dar atenção ao meu colaborador. Esse é o meu papel, eu não posso fugir dele. Perfeito. Renata, é muito importante realmente essa parte de cultura, né, na empresa, assim, de você realmente estar perto do colaborador ter essa constância, né, de realmente seguir as regrinhas de boas práticas. Quais são as estratégias que você utiliza para manter a equipe atualizada, né, nas regras de boas práticas, nas regulamentações, né, e para que eles realmente pratiquem isso no dia a dia, para que eles vivam isso, né, no dia a dia, para que essa seja a cultura da empresa? Eu acho que, em primeiro lugar, é você buscar se comunicar na linguagem dele, né? No início, quando eu era recém-formada, eu já cometi muito erro de falar na minha linguagem, né? É uma linguagem mais técnica, mais rebuscada, enfim, e maturidade mesmo profissional. Então, hoje eu digo que o primeiro passo para você se comunicar bem é você se comunicar na linguagem do outro. Lá, qual é o método que a gente adota? A gente tem a nossa auditora interna, que faz as auditorias semanais. Existe o curso de boas práticas de fabricação, que é ministrado anualmente. Lá a gente prefere fazer esse curso por setor, porque a gente é mais assertivo, mais específico, cada setor tem a sua realidade, né? Mas semanalmente a gente faz essas sensibilizações durante os processos de auditoria. Então a auditora interna ela convida o colaborador, por exemplo, lave aqui as mãos para ver como é que você lava as mãos. Por que você por exemplo, precisa deixar o tempo de contato do sabonete nas mãos. Ela vai fazendo perguntas como se fosse uma auditora externa, até para preparar o time para um momento desse de auditoria, que a gente sabe que é um momento que naturalmente eles ficam mais ansiosos, mais nervosos. Então, ela faz essas auditorias semanais e, a depender do resultado dessas auditorias, a gente já transforma isso numa reciclagem. A gente entendeu, após o final do mês de fevereiro, que a gente vai precisar reforçar o treinamento aqui de uso de EPI, porque o pessoal não está usando o EPI adequadamente. A gente vai precisar reforçar sobre a questão do uso adequado do uniforme, que é somente nas dependências internas da indústria. Então, esse termômetro da auditoria vai trazendo essas demandas de treinamentos em loco ali para aquele grupo de colaboradores ou para todos. A gente vai entender a depender dos resultados dessa auditoria. E durante essa auditoria, ela vai fazendo questionamentos que foram
repassados durante o curso de BPF, aquele tradicional anual, né, para resgatar esse conhecimento e sempre estar fazendo essa educação e essa sensibilização com os colaboradores. E, além disso, a gente mensalmente lança o que a gente chama de diálogo da qualidade e segurança dos alimentos. Então, a gente grava um vídeo de algum tópico, por exemplo, uso adequado de EPI, lavagem das mãos, como utilizar corretamente o lava-botas, entrada de visitantes. Então, a gente grava esse vídeo muito baseado na instrução de trabalho, né, porque é mais uma forma da gente se comunicar. Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor fazendo, tem gente que aprende melhor vendo, então a gente tenta explorar todos esses recursos para alcançar de forma mais assertiva o colaborador. Gestores de qualidade. Vocês acabaram de ter uma aula aqui de Renata, tá? Funciona. Funciona demais. E assim, as diversas formas Isso. que eles utilizam para realmente alcançar o colaborador. Não adianta bater o martelo só de uma forma, né, gente? Isso. Não vai ter o mesmo resultado. Bateu, não tá dando certo, não continue que não vai dar certo. Tem que tentar outras maneiras. Bem legal, viu? E mesmo nessas estratégias, você consegue enxergar alguma dificuldade de absorção por eles? São muito individuais, que aí eu acho que sai dessa questão de ser dificuldade de aprendizagem mesmo, e a gente entende às vezes como falta de interesse. Porque quando nada disso funciona, a gente chama individualmente para conversar, junto ao líder do setor, responsável pela produção. Então, existe esse momento individual, quando preciso também, antes da gente partir para as medidas como advertência, por exemplo, porque isso também faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente não consegue realmente, de nenhuma dessas formas, fazer com que aquele colaborador execute aquele procedimento, né, aí a gente já parte para outras medidas, outros entendimentos, a gente já chama RH e já pede ajuda para quem vai conseguir nos ajudar nesse sentido. Até porque se a pessoa não está conseguindo acompanhar, ela não está engajada, vamos dizer, na cultura da empresa. Exatamente, né? E a gente precisa entender se é relacionado a isso ou não. Pois é, mas essa é uma grande verdade que a Renata falou, né? Realmente, às vezes, você treina, tenta outro método, faz de outra forma, vídeo, e mesmo assim o colaborador ele não busca, né, aquele conhecimento, não quer aplicar, aí realmente não tem jeito. Às vezes a situação realmente é assim. Exato, às vezes o trabalho não é para aquela pessoa. Isso, ela está infelizmente, né, mas não se encaixou. A indústria deu a chance, né, deu as oportunidades e os métodos, os meios para ela conseguir engrenar, né, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Perfeito. E aí a gente falou dos desafios, né? Você falou de pessoas. De fato, pessoas é uma coisa que todo gestor, se a gente reunir uma mesa aqui, chamar os gestores e perguntar qual é o maior desafio, acho que todos vão responder a mesma... Vai ser unânime, né? Não, exatamente. Pessoas. E aí, se a gente pensar agora do outro lado, né? A gente falou da sua maior dificuldade. E se pensar nos maiores aprendizados que você teve na indústria, e principalmente na indústria com foco nesse tipo de produto que vocês fazem lá. Qual é o maior aprendizado, ou os maiores aprendizados que você teve? Olha, resiliência com certeza, né? Porque se eu pensar que eu saí de uma área de 3.000 metros quadrados e fui para uma de 60 mil, a Renata de 3.000 não pode ser a mesma. Então, eu precisei ter muita resiliência, muita humildade, Bruno, e Alan, como eu disse a você, aquilo que é a minha força, que é a segurança do alimento, que a minha vida inteira eu trabalhei, é só um viés da qualidade. Então, quando eu me deparei com a indústria mesmo, eu entendi que tinha muita coisa que eu precisava saber e que eu ainda não sabia, mas tudo bem. Né? Existem os cursos aí, os mentores estão aí para isso, para a gente estar sempre em movimento. E esse também é uma grata, apesar de ser um grande desafio, também é uma grata oportunidade e uma grata surpresa. Eu descobri a qualidade para além da segurança dos alimentos. E aí entender também que você não vai dar conta de fazer tudo, não é sua expertise tudo, mas é importante que você saiba a importância e você traga pessoas para o seu time que saibam fazer aquilo que você já entendeu que é importante para a indústria. Então, assim, foi uma grata surpresa para mim
é uma grata surpresa para mim estar onde eu estou e olhar para trás e ver a bagagem que eu trouxe. Eu precisei correr atrás dessa bagagem, né? Então, a bagagem que eu trouxe, que eu aprendi. Então, a indústria, para mim, é uma escola. Continua sendo e vai continuar sendo, porque são infinitas as possibilidades. E cada vez que a gente crescer, eu vou descobrir algo novo, vou entender que é necessário aprender um conhecimento novo. Então, para mim, é uma escola. E eu adoro isso, porque eu adoro ensinar, mas eu amo aprender também. A indústria realmente é uma coisa que a gente escuta na nossa, que nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual. Todos os dias você aprende, todos os dias. Seja como colaborador, seja com uma situação inusitada que você nunca viveu. Enfim, é uma baita de uma escola. É verdade. Renata, pergunta agora complicada, hein? Eita. Qual seria o maior mito que você acha que existe sobre salgadinhos e que você poderia desmistificar aqui pra gente? Qual o seu maior mito sobre salgadinhos industrializados, né? Digamos assim. Que é um produto que não tem qualidade. Tem muita qualidade, gente, envolvida, só tem qualidade. E todos os dias a equipe cresce por causa disso, né? Hoje são 10 pessoas envolvidas no setor de qualidade, né? Contando comigo 11, né? E vem mais por aí. Então, mesmo sendo um produto de cunho popular, né? A gente não tem vergonha de dizer isso, mas é um produto que tem muita qualidade. Todos os dias a equipe, não só a equipe de qualidade, porque a qualidade não é feita só pela equipe de qualidade, é algo que a gente também trabalha muito lá na indústria. A qualidade deve ser uma bandeira levantada por todos lá. Então, assim, não falta qualidade não, viu? E a gente viu aqui, né? A gente viu. Quem acha que é só enrolar a massa, né? Que é processo manual. Que é um outro grande mito, é só né? isso, né? Tá aí. O que é indústria, né? Indústria é treinamento, indústria é gestão de pessoas, é controle de temperatura, é controle de processos. O que eu gostei é dessa ela teve um outro termo, mas seria aquela entrevistinha diária, né? Aquele diálogo diário com a pessoa para saber se ela está entendendo o que está fazendo realmente. Esse é o desafio da indústria. Isso, é verdade. São as pessoas que fazem a indústria. Né? Exatamente. Se a gente realmente não treinar elas, guiar elas, a gente não vai conseguir chegar... E não é só chegar e apertar um botão e sair tudo, né? Exato. Não é só isso, a indústria. Inclusive, existe vamos dizer assim, se você fosse dizer em percentual, o quanto o processo lá é automatizado, quanto seria? Curiosidade aqui que surgiu. Ainda não fui visitar, mas vou. Vai. Se pudesse ter uma média, né? Uma média, assim. Em média, assim, seria 60%. Eu acho que entre 50% e 60%. Ainda existe muita etapa manual. Uhum. Ainda existe. E essas etapas manuais, elas estão mais associadas ao quê? A invase. E a modelagem, apesar dela ser automatizada, existe muito contato do operador, né, com massa e com recheio. É tanto que a gente tem um acompanhamento individual ali de performance desses modeladores, né, para entender quem está performando melhor. Porque um dos controles de qualidade que o monitor do processo faz é tamanho da coxinha, proporção massa e recheio, porque existe uma proporção de massa e recheio. Então, a cada hora eles passam nas máquinas, abre a coxinha, pesa, né? E a gente vai acompanhando em tempo real a performance desses operadores. E é tão real que a condição emocional do operador impacta no produto. Principalmente, a gente tem um produto que ele é super sensível, que é o churros. A menor variação de temperatura, o doce já extravasa, já rompe a barreira da massa, enfim, a gente convive com isso há anos. E tem uma operadora nossa, que ela era a única que fazia muito bem os churros, mas quando ela estava emocionalmente fragilizada, a gente já via isso na ponta, na hora que o churro saía. Isso é muito real, né? As pessoas às vezes acham que não é. E a gente deixava ela muito aberta para quando ela chegava na fábrica, ela dizer, hoje eu não estou legal para modelar os churros. E a gente mudava o operador.
Perfeito. É muito real isso, porque O realmente... quanto ele é sensível a... Exato. a Na verdade, todo o processo, né, como a gente estava falando anteriormente, tudo é feito por pessoas, então realmente a gente precisa cuidar para que essas pessoas estejam bem, porque elas também são um ingrediente ali para que o produto ele saia dentro da qualidade esperada, com segurança dos alimentos. A gente depende do humano, então a gente precisa cuidar muito bem dele. Legal essa abertura também, né? Que ela tinha para poder conversar e dizer, olha, Isso. realmente hoje tem como eu ir para outra área e alguém me... Isso. E tem até pessoas que, vamos dizer assim, Consegue- polivalentes, né? Que Exato. conseguem Isso. se mover em várias funções. Mas do lá a gente se processo. preocupa muito com essa questão do treinamento, de vários operadores saberem modelar os diversos produtos que nós temos para uma necessidade. A gente precisa ser estratégico quando vai estruturar o time e a gente leva isso em consideração. Muito bom. E aí, se você pudesse dar vamos dizer assim, uma dica de ouro para as pessoas que estão escutando, para aquela pessoa que vai trabalhar com controle de qualidade em uma indústria de alimentos congelados, o que você diria, assim, de uma dica de ouro para eles? Estudem. Não deixem de se capacitar, entendam, né? Falando muito para a minha eu do passado, né? Porque hoje, Sim. por exemplo, eu já entendo a necessidade dos engenheiros na equipe, né? Eu digo, eu tenho que trazer esse povo inteligente para trabalhar comigo, né? Porque nutricionista não aprendeu isso na faculdade. Mas é estudar, entender, meu Deus, ferramentas de qualidade, que são ferramentas de qualidade? Porque nutricionista não vê isso, né? Na faculdade. Então, estudem, busquem conversar com profissionais. Eu acredito muito no poder da mentoria, né? Daquela pessoa que já viveu o que você ainda vai viver. Buscar dicas com profissionais que já passaram, já trilharam aquele caminho, né? Mas eu acho que o conhecimento, ele abre portas. O conhecimento, ele abre portas. E esteja sempre muito disponível a aprender. Porque tem gente que se fecha, né? Ou acha que já sabe tudo. Não. Na indústria de alimentos era o que a gente estava conversando aqui. A gente descobre todos os dias que a gente precisa aprender algo novo, né? Que o nosso conhecimento, ele precisa estar sempre sendo renovado. Então, eu acredito muito no poder do conhecimento. Isso. É verdade. Eu concordo assim 100% com a Renata. Eu acho que indústria de alimentos, quem parar um ano sem fazer um curso Isso. ou sem fazer uma leitura de legislação, você está desatualizado. A verdade é essa. A Entender legislação ela outras muda realidades. assim, né? Entender Processos outros novos isso. vêm surgindo, Isso. né? Exigências novas do mercado. Então, se você parar, você infelizmente vai ficar, não vai acompanhar a indústria. A indústria é rápida. A diferença entre em processo industrial e processo de escritório é gigante, né? Você trabalhar em escritório e trabalhar em indústria é uma diferença gigante. Exatamente. E sigam o podcast dos meninos, que eles estão sempre postando dicas aí, deixando vocês atualizados. Isso é verdade. Então, você tem mais alguma pergunta? Não. Então, acho que é isso. A gente agradece a participação. A gente conseguiu realmente entender como é que funcionava o processo de fabricação desse alimento tão famoso, que inclusive existe até dia mundial não, acho que é dia nacional da coxinha. Mas se a gente puder dizer dizer que é mundial também pode tá ser certo, mundial, né? Já que a coxinha está entre os melhores lá do mundo. Se é só do brasileiro, a gente estende um pouquinho. Né? Que é o dia 18 de maio. Isso. Tá pertinho, hein? Que é no mês do aniversário da indústria, né? Olha aí. Olha aí. A Com gente faz certeza aniversário vai ter alguma em maio. coisa especial nesse período. O ano passado a gente fez uma mega festa no Alecrim, né? A gente fechou ali o Alecrim, que foi onde tudo começou, porque eram os 10 anos. Fizemos um bolo de 10 metros, distribuímos coxinha grátis. Então, celebramos o aniversário e o dia da coxinha, né? Em grande estilo. Não sei o que é que vem esse ano. O marketing ainda não divulgou. Deve ser surpresa até pra gente. Muito bom. Aproveitem realmente esse momento. A gente agradece a sua participação, tá? Realmente a gente conseguiu entender como é que funcionam esses processos, até dificuldades que surgiram desde da sua formação, com base na sua experiência que você teve na indústria, que você ainda tem, os desafios que estão por vir aí nos próximos anos, talvez.
E é isso, a gente fica muito feliz pela participação e esperamos poder contar com possíveis novas parcerias. Com com certeza. certeza. E eu vou recomendar a coxinha, porque eu já consumi, viu? Já Vale lá a em pena. casa. Realmente é muito boa. Ajudem a Já foi também lá para nossa empresa, né? Teve uma parceria. Sim, já no teve dia uns das- eventos foi que muito bom. ocorreram. Sim. Nós temos também essa parceria. Nota 10, essa aí, ó. E é isso, acompanhem o episódio, acompanhem o nosso canal e fiquem aguardando os próximos episódios. Vai ter cortes também Muitos aparecendo. cortes, muitas informações interessantes para que vocês possam estar aí acompanhando. E também, caso também achem necessário, sigam a empresa a Nova Foods. Isso, É Nova isso? Foods Indústria, loucos por coxinha. Exato. E também, Renato, segue lá a ela também no Instagram. Ela também sei que ela trabalha aí com as redes sociais, Isso. com algumas informações sobre qualidade, não é isso? Isso. Então, pode falar. Nutri Renata Menezes. Podem seguir. Quando dá tempo, a gente posta. Até É mais, isso. né? Até mais, pessoal.